Olá pessoal, então vamos aí para a série de pequenos vídeos a respeito de assuntos bem específicos. Esse assunto aqui é a tabela periódica. Então o que é uma tabela? Toda tabela tem uma linha na vertical e uma linha na horizontal. E a gente precisa saber o que representa na tabela periódica essa orientação horizontal e vertical. Então, na horizontal, nós temos o que? Os períodos. Ok? Períodos. O que significa os períodos? Os períodos na tabela periódica, ele no átomo vai significar o número de camadas que aquele componente tem, que aquele elemento tem. Então, por exemplo, todo átomo é formado de núcleo e eletrosfera, ele possui um núcleo. Se ele for um átomo do primeiro período, ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então, se nós temos aí um átomo que seja pertencente ao primeiro período, ele tem uma camada. Se ele tem 2 períodos, ele apresenta 2 camadas. Se ele tem 3 períodos, ele apresenta 3 camadas e assim por diante. Ok? Essa informação é importante para qual conceito? O conceito de raio atômico, que a gente vai falar daqui mais um pouco, em outro vídeo. Mas qual a importância desse conceito de períodos? Conceito de raio atômico, porque ele mostra quantos níveis, quantas camadas esse átomo tem. Ou seja, quanto mais abaixo na tabela periódica, maior esse átomo, ok? Agora, na vertical. Na vertical nós temos os grupos. Os grupos. O que significa os grupos? Aí eu tenho de grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até grupo 18, ok? Do grupo 1 ao grupo 18 na tabela periódica. Qual é a relação de grupos? Grupos também são chamados de famílias, como eu já disse para vocês. Então nós temos aqui esses elementos mais centrais aqui, nós chamamos de grupo B. E as demais colunas nós chamamos de grupo A, ok? O que significam grupos? Grupos são características semelhantes. Então, independentemente de como nós não vamos entrar agora em grupos para avaliar quais são os elementos, quais são as características, o que você precisa saber é o seguinte: grupos está relacionado com características. Por exemplo, com exceção do hidrogênio, que está fora da tabela aqui, todos os elementos aqui do grupo 1, por exemplo, eles reagem vigorosamente com água. Por exemplo, todos os elementos do grupo 18, eles são gases na temperatura ambiente, são chamados aí de gases nobres, ok? Então essas duas informações básicas nesse videozinho curto que você precisa saber ao bater o olho na tabela periódica. Na horizontal nós temos os períodos, que representa o número de camadas que o átomo tem. E na vertical, os elementos químicos estão colocados de maneira a mostrarem características semelhantes. Tudo bem? Por isso, grupos ou famílias. Sigam a representação do material que eu passei para vocês, que vocês lá vão ter o nome de cada grupo, de cada família e o que representa, ok?